Vamos seguir para a aula 2, onde a gente vai abordar especificamente, então, áreas da cidade, da região metropolitana do Recife e, basicamente, a ideia aqui é pegar algumas passagens de documentação e de registros históricos para que a gente possa fazer alguma transversalidade com relação aos temas que a gente quer debater, dando também um pouco de materialidade a partir de alguns desses locais. Um pouquinho, a gente começa aí por Olinda, né? Porque justamente Olinda era a capital da capitania de Pernambuco. Olinda, ah, uma cidade que hoje é listada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, e que é um conjunto histórico muitíssimo interessante, e que nós vamos ver, não, a maior parte desse conjunto histórico ele não remonta exatamente à data de fundação de Olinda, que é colocada oficialmente como 1535. Porém, essa região, obviamente, era densamente habitada antes da chegada dos portugueses que fundaram a vila de Olinda em 1535, e trata-se, portanto, de uma região com ocupação de dezenas de milhares de anos, na verdade, o que remonta à ideia de uma povoação proto-indígena, ou seja, dos primeiros habitantes, imigrantes que chegaram na região. Existem diversas teorias sobre a ocupação humana na América, né? A mais clássica delas fala da imigração a partir do continente asiático, a partir do Estreito de Bering, no momento de glaciação das calotas polares e uma ponte de terra e de gelo formada entre o que hoje são o Alasca e a Sibéria, na Rússia. Mas há outras hipóteses com comprovações e contestações também de travessia através do Pacífico, né? Daquelas populações do que hoje a gente chama de Polinésia, Micronésia, chegando aí nas praias do Chile, do Peru, e mesmo as hipóteses de uma povoação transatlântica e a chegada de elementos humanos através do Oceano Atlântico vindos da África. As estimativas mais conservadoras falam de 30 mil anos. Nós temos aí alguns registros de datação de sítios arqueológicos de até 70 mil anos e alguns até de uma centena de mil anos. Então, ainda há muita pesquisa para se desenvolver sobre a povoação da América, mas aqui em Pernambuco a gente sabe que no nosso litoral já havíamos detectado aí a presença de população indígena de pelo menos uns 1000 anos, tá? Essa população, ao longo desses milhares de anos, vai desenvolver em troncos linguísticos, e o principal tronco linguístico que habitava o litoral brasileiro era o tronco linguístico tupi, ou tupi-guarani, o que fazia com que as populações, especialmente da costa litorânea, desde o Maranhão até o Paraguai, elas tivessem aí uma certa facilidade de comunicação, uma possibilidade de compreensão mútua, além de aspectos culturais muito próximos. Então, basicamente, a maior parte da costa do Brasil ela era habitada por pessoas de língua e cultura que tinham uma matriz semelhante,
mas que era dividido em subgrupos diversos, muito diversos. E aqui na região do litoral, que foi ocupada posteriormente também pelos holandeses, a gente tem principalmente os grupos Potiguara, né, no litoral do que hoje é o Ceará e o Rio Grande do Norte, os Tabajaras entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, e os Caetés, mais ou menos nessa região aí de fronteira do que hoje é Recife, ou do que é a fronteira Pernambuco-Paraíba, mais ou menos, e em direção ao sul. É, a gente tem uma quase correspondência, não precisa, mas dos Tabajaras ocupando a bacia sedimentar, né, litorânea, é, Recife e João Pessoa, que é uma caracterização moderna, claro, e os Caetés, a bacia vulcano sedimentar do Cabo, né, que tem uma geração que bom, quem conhece o Cabo de São Agostinho, né? A gente tem uns afloramentos de rocha vulcânica ali. É, e os portugueses, quando começam a aportar, né, nas costas do Brasil, e já que estamos falando de invasão holandesa, por que não falar que essa foi uma invasão portuguesa? Eles encontram uma nomenclatura para essa região que é um, um complexo, né, de um estuário de rios, como o Rio Caparibe, o Beberibe, o Rio Tegipió, o Rio Jordão, uma grande planície sedimentar, com uma linha de arrecifes aflorados acima do mar, formando no estuário desses rios um porto natural, por assim dizer, né, protegido. E essa linha de arrecifes tem uma abertura, que é efetivamente onde esse estuário deságua, e o nome indígena dessa região aí, Paranampuca, Paranambuco, Pernambuco, né, que ao longo da história foi traduzido do tupi por mar furado, cova do mar, pedra furada, rochedo cavado nas águas, braço de mar, enfim. Pernambuco, um grande estuário, né, que tinha na sua parte norte essas pequenas colinas, esse promontório, que era ocupado justamente por caetés, a tal da Marim, que vai ser desocupada por uma aliança, né, de portugueses colonos com tabajaras que eram inimigos dos tais caetés. Em 1535 é estabelecida a Vila de Olinda por Duarte Coelho, que foi o primeiro capitão donatário, né, dessa capitania hereditária de Pernambuco. A capitania hereditária de Pernambuco, ela fazia fronteira com a capitania hereditária da Bahia, no limite do Rio São Francisco. Depois essa região foi desmembrada na capitania de Sergipe del Rei, e ao norte com a capitania de Itamaracá. Então, o nosso Pernambuco nessa época vai mais ou menos de Igaraçu até o Rio São Francisco, abarcando o que hoje nós chamamos de estado de Alagoas, e parte do que hoje é o estado de Pernambuco era, portanto, uma outra capitania, a capitania de Itamaracá. Os holandeses eles produziram uma cartografia muito detalhada, né? Se você pegar uma cartografia portuguesa dessa época, ela vai ser bem menos precisa, e ela vai ter essa intenção política de dividir a costa do Brasil nas capitanias, traçando linhas que vão até o meridiano de todas as ilhas, né? Que dividia basicamente o Oceano Atlântico entre Portugal e Espanha. E essa projeção política dá a impressão de que, ó, a partir do século XVI o Brasil está dividido dessa maneira. Mas eu acho que, de certa forma,
a palavra não seria honestidade, mas uma realidade muito maior da parte da cartografia holandesa, que mostra que a gente tem uma ocupação de colonização europeia muito litorânea, muito delimitada, né, não, passando em talvez não mais de que 100, 120 quilômetros, de povoações mais interiorizadas na costa do Nordeste. Então, o que eu quero mostrar aqui nesse mapa, que é um mapa, além de belíssimo, muito bem ilustrado, ele é um mapa que a gente consegue projetá-lo sobre a nossa cartografia atual com um grau de precisão incrível. E ele traz um detalhamento, eu vou fazer um destaque para uma área específica aqui, justamente para a gente chegar na região de Olinda, mas ele é um mapa que, se você sai percorrendo o curso dos rios Capibaribe aqui, ó, o Beberibe, né, você vai encontrando os topônimos, né, aqui está Itamaracá, aqui está Igaraçu, e todas essas demarcações são demarcações de engenhos, fortificações e igrejas. E se você for verificando os topônimos, você vai encontrar aí, né, vários nomes bastante familiares, né, para quem vive nessa região no século XXI, né? Então, Cabo Santo Agostinho, Cocuarana, Olinda, Itamaracá, enfim. Mas vai dando uma dimensão, né, dessa ocupação para o interior, mas um interior não tão distante assim, tá? Dando um outro destaque a uma outra área aqui, para a gente poder ver com mais detalhe, está aqui um resumo do que é um sistema tríplice de produção que os portugueses implementaram aqui depois de fazer aliança com alguns grupos indígenas, expulsarem outros, o que num prazo de um século e meio, na verdade, vai se tornar um grande genocídio das populações indígenas na costa do Nordeste brasileiro. Mas o fato é que se instauram aqui em Olinda, nessas colinas que ficam conectadas a um porto abrigado por arrecifes, né? E aqui onde está estabelecido o Porto de Olinda. O Porto de Olinda, que era chamado basicamente de o povo, a povoação, ou o povo dos arrecifes, o Arrecife, enfim. Então, Recife nasce nada mais nada menos como uma pequena povoação que basicamente um porto abrigado, né? Na frente do litoral lindense há recifes que são submersos e embarcações de maior calado, que exigem maior calado, elas não conseguem aportar aqui nem ficar com águas abrigadas. Aqui você tem uma situação realmente de mar calmo, protegido sempre por essa linha de arrecifes. Então, o sistema é que, a partir do porto de Olinda, toda a produção açucareira dessa região inteira vai ser concentrado, tá? Desses engenhos mais interiorizados, normalmente o açúcar desce de barcaça. Essa é uma época onde há uma escassez gigantesca de boas estradas, então não há muito transporte terrestre, pelo menos não de mercadorias. Você pode ver caminhos traçados, mas são caminhos extremamente precários ainda, tá? Então, o transporte terrestre ele é feito até de longa distância, mas para o transporte de mercadoria, sobretudo da produção agrícola, né, de açúcar e eventualmente de carne e mandioca produzida em alguns desses locais, isso vai ser utilizado bastante o sistema de transporte fluvial. Há alguns pequenos portos ao longo da costa, né, que vão concentrar parte dessas cargas, mas a remessa para a Europa ela é feita normalmente aqui a partir do porto de Olinda. Então, o sistema tríplice é uma conexão, um nodo logístico que está aqui no porto, conectando ao sistema produtor. Aqui a área da administração, basicamente, né, do
do sistema colonial como um todo, a Olinda com sua casa de câmara e cadeia, com um mercado central, onde vamos também comercializar mercadorias europeias. E aqui é a área de produção. Essa área de produção, como eu demonstrei, obviamente ela é muito mais ampla, né? A gente está falando aí de tudo que a gente chama de Alagoas, hoje tudo que a gente chama, a maior parte do que a gente chama de Pernambuco. Mas aqui você tem uma miniatura do sistema, e isso aqui nada mais nada menos é do que o rio Capibaribe, com vários engenhos nas margens do rio, que o sistema ele primeiro é implementado nessa área, depois ele vai se expandindo para o resto da capitania, e a partir daqui você tem nas margens do Beberibe, do Capibaribe, do Jordão e do Tegipió, a instalação dos primeiros engenhos, né? Alguns dos quais são engenhos de longa duração, que vão marcar muito a paisagem da cidade, né? Como o Engenho Madalena, o Engenho da Torre, o Engenho Camaragibe, e essas também vão ser a origem das povoações, né? Efetivamente, que depois vão dar origem aos arrabaldes e aos pequenos municípios e os pequenos bairros. Então, o que hoje isso aqui é a cidade do Recife, ela surge basicamente como a área produtora de açúcar mais próxima ao porto de Olinda, né? E formando aí esse sistema tríplice. Bem, essa região, ela é basicamente, fazendo aí uma aproximação usando o Google Maps, é isso aqui que a gente estava olhando, né? A mancha urbana do Recife, que apareceu a partir justamente da ocupação agrícola, de produção agrícola de açúcar. E olhando para o centro histórico de Olinda, a gente tem uma aproximação muito interessante. Bom, voltando aqui, administração, logística, produção agrícola. Basicamente o que nós temos na nossa ilustração. Seria importante notar que Recife e Olinda hoje, o Recife que nós chamamos de Recife Antigo, o Recife Antigo ele é uma ilha, né? Ele na década de 20 do século 20 houve uma grande reforma no porto, depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso, que cortou a conexão do porto do Recife com o centro histórico, o centro de Olinda. Então isso aqui era uma praia, que é o que a gente chama de Praia de Del Chifre hoje em dia, e essa praia é uma praia que conectava, né, a ponta do Porto do Recife, a região do que a gente chama de Recife Antigo, diretamente a Olinda. Havia uma conexão por praia, né, uma possível caminhada, ou uma cavalgada, ou um transporte com carro de boi, mas também havia a possibilidade de entrar com embarcações menores pelo rio Beberibe e aportar no Varadouro, nada mais nada menos do que um pequeno cais para embarcações de menor porte, e havia sim também esse transporte pelo rio Beberibe entre o porto do Recife e um pequeno atracadouro em Olinda. Em 1630, os neerlandeses, holandeses, batavos, enfim, as tropas da Companhia das Índias Ocidentais, elas chegam o litoral de Olinda e numa armada com 67 embarcações, né, comandadas por um almirante holandês chamado Hendrik Lonck, em 14 de fevereiro de 1630. Então, os holandeses já haviam tentado capturar Salvador em 1624, haviam sido expulsos um ano depois. A companhia se reestrutura financeiramente, sobretudo com a captura da famosa Frota da Prata, que era um carregamento espanhol anual, né, que trazia a prata das minas das colônias espanholas ali na região dos Andes, Peru, Colômbia e tal, para a Espanha, e isso era
o grande tesouro que era almejado pelos piratas que assolavam ali as águas do Caribe, e um almirante holandês, na verdade um pirata holandês chamado Piet Hein, ele consegue conquistar, aliás, capturar essa frota em 1825, e isso faz com que o Estado holandês ele seja extremamente capitalizado, desculpa, a Companhia das Ilhas Ocidentais, e o exército patrocinado pelo Estado, e eles resolvem tentar uma nova incursão contra o Brasil, que vai ser justamente a conquista de Olinda. Então é bem interessante que há um relato de que um ano antes, poucos meses antes de que essa esquadra apareceu ali no litoral, imagina você estar ali no alto da Sé e de repente ver 67 navios aparecendo no mar. Havia um certo frei que estava pregando em Olinda, numa igreja em Olinda, e ele falou que de Olinda a Holanda não há aí mais que a mudança de um I em um A. E essa vila de Olinda há de se mudar em Holanda e há de ser abrasada pelos holandeses antes de muitos dias, pois onde falta a justiça da terra, há de acudir a do céu. Um discurso escatológico bem típico, né, do pensamento religioso, mas aquela ideia de que teriam sido os pecados dos holandeses, dos pernambucanos, que teriam trazido a ira de Deus, mas o que trouxe foi a cobiça e os negócios da Companhia das Ilhas Ocidentais. Nessa época foi publicado em Olinda, desculpa, na Holanda, vários, na verdade, panfletos, boletins descritivos, né, da ação militar, descrevendo não só a ação militar, né, nesse tipo de texto que parece realmente um jornal, tem as dimensões muito próximas até de um jornal moderno, mas também falavam aí do potencial de ganhos da Companhia das Ilhas Ocidentais a partir da conquista dessa área produtora de açúcar, né, dita como a mais rica. E só que é bem interessante que, além desses descritivos, eu queria mostrar para vocês como funcionava a comunicação visual nesse momento, né? Então você tem várias versões desses boletins, estou colocando algumas delas aqui, a gente vou mencionar também onde elas estão acessíveis, né, para a gente, para consulta real delas, mas elas são muito interessantes como elas descrevem visualmente, quase como uma história em quadrinhos, é uma narrativa visual da invasão. Aí eu fiz aqui um acompanhamento, digamos assim, Então a esquadra chega, os portugueses eles afundam os navios na entrada do porto para impedir que os navios holandeses conseguissem entrar. Então os holandeses, já informados de um outro atracadouro, eles vão com alguns navios para a região de Pau Amarelo, desembarcam parte da tropa, eles estão com 3.000 homens, né, na esquadra. Há um pequeno combate ali, não, que é a desembocadura do Rio Doce, tá? E essa tropa vem pela praia do que hoje é Casa Caiada, Bairro Novo, sobem ali por Amaro Branco, né, e conquistam a cidade de Olinda, né, relatos de batalhas ali no Alto da Sé. Depois eles vão descendo aqui pelo Istmo, chegando até essa bateria que era o início da construção do que depois virou o Forte do Brum, e finalmente contra a última resistência no Castelo de São Jorge, uma fortificação que a gente vai comentar também na próxima aula, e finalmente conquistam o porto do Recife, cujos armazéns carregados de açúcar também haviam sido incendiados pela resistência luso-brasileira. Então é bem interessante essa narrativa visual, e essa cartografia de Olinda, que aqui há um pequeno exemplo dele, é interessante que os holandeses eles produziram uma cartografia de Olinda que em nenhum momento da história colonial portuguesa a gente consegue encontrar. A cartografia holandesa
da cidade de Olinda, ela ainda é um dos grandes, aliás, o principal fonte cartográfica para entender o sítio histórico de Olinda. E esse arruado que está aqui, né, numa dessas imagens, existem algumas versões, tá, da cartografia de Olinda, eu estou mostrando só uma delas, ela é comparativamente ao desenho do sítio histórico atual extremamente fidedigna. Você pode muito bem, ainda usando um mapa holandês, sair andando pelo sítio histórico de Olinda. Eu até vou propor digamos, uma atividade aí utilizando esse recurso. Então aqui só para vocês terem uma ideia, eu pontuei aqui, eu coloquei, numerei, né, no mapa holandês, o Alto da Sé, a Igreja da Sé, o Seminário de Olinda, o Museu de Arte Sacra, a Igreja da Misericórdia, várias outras igrejas e outros pontos aqui, né, o Fortinho do Queijo, que é o Fortinho de São Francisco, e vocês podem muito bem pegar um mapa atual e encontrar todos esses pontos, né? Então é absolutamente possível você andar em Olinda utilizando um mapa do século XVII produzido por holandeses. Esses registros cartográficos e iconográficos de Olinda, né, estão disponíveis, sim. Bom, eu já mostrei algumas fontes e mostrarei mais online, né, repositórios onde se pode conseguir acessar esse tipo de material, mas o Instituto Ricardo Brenan, o Museu do Estado de Pernambuco, o Instituto Histórico Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, eles possuem exemplares de cartografia e de gravuras como essa daqui, né, que mostra um perfil de Olinda, tá? Onde está aí novamente o Fortinho de São Francisco, o Fortinho do Queijo, o Convento de São Francisco, Igreja de Nossa Senhora das Neves, né? O Seminário de Olinda, que era o colégio jesuítico na época, a sede de Olinda, e agora há uma série de necessárias comentários iconográficos aqui. Nenhum desenho ele é feito sem também uma certa influência de fatores culturais, de fatores políticos, né? Então, por mais que pareça um desenho fidedigno, ele vai ter aí a característica, cada um deles tem algumas razões pelas quais certas informações se colocam ou não. Há quem fale que os portugueses não produziam peças tão detalhadas simplesmente para esconder a informação mesmo, ou seja, não havia mapas muito detalhados, não havia gravuras muito detalhadas para que não fossem confiscadas, não fossem copiadas por espiões, por agentes comerciais e facilitassem, né, digamos assim, invasões, incursões, etc. Bom, nesse caso não funcionou muito bem porque os holandeses estavam muito bem informados da situação de Olinda. As defesas de Olinda eram muito parcas. Você vê aqui uma pequena fortificação na praia ali, do que seria a Praia do Carmo, mas dois fortins realmente parcamente municiados, tá? Então foi muito fácil para os holandeses entrarem, mas justamente por perceberem o quão fácil foi, eles entenderam que a ideia básica dos portugueses, que reflete um pouco o que é a própria geografia de Portugal, mas Portugal foi um país que, desde a antiguidade, mas sobretudo durante a Idade Média, desenvolveu a ocupação por acrópolis, ou seja, centros urbanos localizados em regiões altas, pequenos montes, montanhas, declives, penhascos até, como um fator aí agregador à defesa, né, dessa cidade. Olinda ela tinha mais ou menos esse conceito, um lugar alto, aqui onde você tinha uma visão panorâmica, né, para ver a aproximação de inimigos. Inicialmente, obviamente que os caetés também tinham uma visão estratégica dessa posição privilegiada, né. Os portugueses tinham essa preocupação inicial de possíveis incursões indígenas, mas também de incursão de piratas e de possíveis invasões de larga escala, como essa invasão neerlandesa de 1630. Os neerlandeses, entendendo essa situação de fragilidade, da dificuldade de você fortificar efetivamente essa região
opinião, e a pouca efetividade de você ter uma cidade dentro de colinas, porque as colinas de Olinda também não são grandes montanhas, não são grandes despenhadeiros, não são tão íngremes assim. Então você não tem aí uma grande vantagem estratégica, sem falar que os holandeses nessa época estavam desenvolvendo, estavam no auge do desenvolvimento do sistema defensivo moderno, que são justamente fortificações na verdade, muralhas baixas e que utilizam bastante a água, né? A água como parte do sistema defensivo, como parte das fortificações ao redor. Então, os fossos, os canais, né, estão em voga aí na arte de fortificação dessa época. Os holandeses estão realmente como mestres disso, né, e enxergam, né, no Recife uma situação ideal para você ter uma fortificação efetiva do centro administrativo da conquista. Então, essa aqui é uma imagem, na verdade, bastante fictícia, mas que corresponde, grosso modo, ao que a gente tem hoje no Alto da Sé, a vista do Alto da Sé, aquela vista clássica ali, você comendo uma tapioca ali no Alto da Sé, olhando para o Porto do Recife, vendo o Recife Antigo, né? Mas aqui é uma imagem que foi feita por um artista, Hillis Peters, que a gente não tem nenhuma confirmação de que ele tenha vindo ao Brasil. Ele provavelmente produziu isso a partir de cartografia, relatos, algum tipo de desenho que provavelmente ele encontrou feito por algum marinheiro, algum soldado, e ele jogou isso para fazer uma composição dramática, com mares agitados, um céu tempestuoso, né? Então, mas para fazer uma imagem, digamos assim, propagandística desse espírito aventureiro da conquista, né? Então você tem aqui as fortificações ao longo do istmo, né? O forte que tem como nome português do Forte do Buraco, o Madame Bra, o Forte do Brum, o Castelo de São Jorge, mas muito esquematizados. Eles não podem jamais estar numa proporção dessa, tampouco a essa distância de representação um do outro. O núcleo do Porto do Recife, né, já um pouco expandido, e aqui já a construção do Forte Ernesto, em volta de um convento franciscano que existia na ilha de Antônio Vaz, né, correspondente hoje ao nosso bairro de Santo Antônio, e o primeiro Ornavec, a primeira fortificação holandesa de 1137, com o Forte a Cinco Pontos aqui. A gente vai entrar em detalhes sobre todas essas fortificações e todos esse desenvolvimento urbano aqui do Recife, do nosso atual Recife Antigo e da ilha de Antônio Vaz, bairro de Santo Antônio e São José, mas só para indicar que ele está mais ou menos pintando uma situação próxima aí de 1637, 1639, mas é uma composição fictícia, né? Isso aqui não é a gente não tem exatamente um ponto a partir do Alto da Sé em que a gente conseguisse enxergar essa vista perfeitamente, mas dá uma ideia interessante do que seria a vista do Alto da Sé lá, né, no século XVII, né? Mais ou menos tomada nessa proporção. Então, o que a gente estava vendo lá, hoje, pelos armazéns do Porto do Recife, a gente não enxerga, dificilmente enxergaria também o Forte do Brum, né? O Forte do Buraco, ele está embaixo dessa vegetação aqui, a gente vai falar dele, tá? Mas está aí o istmo que ligava ao Porto do Recife, e obviamente também pelas edificações todas a gente mal consegue ver aqui o bairro de Santo Antônio, mas aqui está o Palácio do Governo, aqui está o Palácio da Justiça, essa é a área mais ou menos ali da Praça da República. Uma outra imagem interessante para discutir a paisagem ali nessa época, essa imagem está no Rijksmuseum, que é o principal museu nacional da Holanda, em Amsterdã, e o Rijksmuseum ele tem algumas pinturas do Frans Post, né, que é o principal, digamos assim, retratista do Brasil holandês, um dos pintores que vieram na comitiva de João Maurício Nassau,
E Franz Post encontra a Olinda em ruínas, justamente por ter sido essa decisão dos holandeses com relação à questão da fortificação. Então vamos fortificar o Recife, vamos estabelecer o centro administrativo da colônia no Recife e vamos destruir absolutamente o espaço de Olinda, né? Só que aqui também, novamente, a gente tem que ter muito cuidado para usar Franz Post e outros pintores, porque nenhuma pintura ela tem um aspecto 100% fotográfico, né? Não nesse contexto. Aqui você tem uma composição de uma arquitetura. O quadro é nomeado Ruínas da Sé de Olinda, tá? Mas ele foi pintado em 1662, 40 anos depois de Franz Post já ter voltado para a Holanda. O que acontece? Ele desenhou vários esquetes de natureza, de paisagem do Brasil. E nessa época aqui, Franz Post ele já estava vendendo ficção, ele estava pintando quadros onde ele fazia composições utilizando, né, peças de fauna e flora, cenários bucólicos de povoações rurais e os esquetes de ruína. Então aqui a ruína pode até ser algo fidedigno do que seria as ruínas da Sé de Olinda em 1637, 8, 9, ou qualquer período entre 1637 e 1644, que é quando ele esteve no Recife, mas a composição da paisagem não tem nada a ver. Se você tivesse nesse ponto de vista olhando para a frente da Sé, você estaria vendo o mar aqui atrás, né? Estaria vendo a ladeira da Sé aqui, né? Então, ele efetivamente utilizou aí diversos esboços que ele tinha, desenhos preparados e compôs uma paisagem fictícia. Eu acho que dá para a gente um pouco do clima do que seria essa Olinda arruinada, lúgubre, né, do período dos holandeses. Então tá aí a Sé hoje, né, a gente poderia discutir mil coisas sobre a trajetória da arquitetura da Sé, a gente não vai ter tempo para fazer isso, mas eu estou só chamando a atenção para como que existem aspectos políticos, mercadológicos, culturais em torno da produção de obras de arte, né? Ah, Aqui já é uma coisa que você já percebe uma semelhança maior, numa simplicidade maneirista, né, da Igreja dos Jesuítas e do que hoje a gente tem lá o Seminário de Olinda, né? Você percebe aí uma fachada muito simples, a pintura de Post ela efetivamente coloca uma pequena. Bom, na verdade, ela coloca duas informações bem interessantes aí. A primeira é que você vê que a igreja ela não está arruinada, ela está inteira. Por quê? Porque quem vai em Olinda hoje vai ouvir que o seminário de Olinda ele é o ponto mais alto do sítio histórico. Então, os holandeses imediatamente transformaram o seminário de Olinda desculpa, o convento dos jesuítas na época, a igreja dos jesuítas e o convento em uma fortificação, porque efetivamente era um lugar estratégico para observação, né, da região ao redor. O que a gente pode observar bem interessante também nessa pintura é que você tem na fachada uma estrutura bem simples com um pórtico. Esse pórtico ele não existe mais, mas ele pode evidenciar uma situação verdadeira, né, da igreja dos jesuítas lá no século XVII. Mas, mais uma vez, isso é uma pintura de 1665. Então, se isso aqui era um quartel, por que ele pintou pessoas indo assistir missa nessa igreja, né? Então, ele está fazendo uma cena fictícia, ele está colocando vários elementos aí, porque ele já tinha um mercado nessa época de pinturas exóticas, das pinturas brasileiras de Franz Post, tá? Escavações arqueológicas da década de 70, realizadas aí nessa igreja, elas elas revelaram testemunhos interessantes do momento da ocupação holandesa, da invasão holandesa à Olinda, da conquista aí. Uma delas
foi uma inscrição em holandês feita em carvão, na parte posterior do altar primitivo, que dizia: não é sua própria culpa, não é que a sodomia é praticada e imitada, por isso o grande Deus, justamente. Há lacunas na inscrição, tá? E poderia ser um lamento, porque os registros da época falam, os cronistas e os documentos, que os holandeses e os soldados da Companhia Ocidentais, que, parênteses, não eram todos holandeses, eram soldados de diversas origens da Europa inteira, porque era um exército de mercenários, mas que eram na sua maioria protestantes, alemães, ingleses, escoceses, dinamarqueses. Eles fizeram realmente um saque e destruição de todas as igrejas, né? Um testemunho português da época, do Frei Manuel Calado, dizia que eles entravam pelas igrejas, roubavam tudo que fosse rico e destruíam e quebravam pedaços das imagens e tal. Eu vou voltar a essa questão da iconoclastia num próximo slide, mas é bem interessante que a arqueologia ela, né, possa confirmar relatos históricos, né? E de fato a conquista foi uma coisa muito chocante para os portugueses que permaneceram em Olinda, embora a grande maioria dos portugueses, ou os luso-brasileiros, enfim, eles abandonaram a cidade e foram se refugiar no interior, inicialmente ali nos engenhos, mas nas cercanias do Recife, e eventualmente depois a gente vai ver isso na aula posterior. Um êxodo, né, de luso-brasileiros e pernambucanos para Salvador. Um dos episódios ainda desse dia da invasão, que ficou famoso na crônica, primeiro nativista e depois na crônica nacionalista, é um episódio de um capitão da guarda portuguesa, o André Pereira Temudo, né, o capitão Temudo, que é o nome de um viaduto aqui no Recife, ali ligando o João Bezerra ao Pina, e há aí essa descrição que fica naquela parede de frente ali embaixo da Igreja da Misericórdia, tá? E aí fala que no adro desta igreja, o capitão André Pereira Temudo, seguido de um punhado de bravos pernambucanos, sacrificou heroicamente a sua vida para vingar os ultrajes que faziam à pátria e à religião os criminosos invasores holandeses em 1630. Essa inscrição ela é justamente uma inscrição do ideal de que esses pernambucanos que estavam, esses luso-brasileiros e pernambucanos que estavam defendendo a Olinda dos holandeses, eles seriam patrióticos, eles seriam brasileiros, eles seriam defensores de uma ideia de pátria que é bem posterior, tá? Então a gente vai encontrar muito disso, né, no Recife, esse anacronismo, né, de tentar entender que os pernambucanos e os luso-brasileiros na época estavam lutando por um sentimento patriótico brasileiro. Então está se criando uma ideia de pátria e de nação no Brasil no século XIX, e a narrativa vai voltar e dizer que esse sentimento já estava lá na invasão dos holandeses. Tá? A gente vai voltar para isso porque é um dos temas transversais que a gente quer discutir. Tá? E aí, voltando lá para a questão da iconoclastia, no Museu de Arte Sacra de Pernambuco, que fica no Alto da Sé, o MISP, ele é um casarão que foi que na verdade está localizado onde esteve a Casa de Câmara e Cadeia da Vila de Olinda, né? Depois ele foi reconstruído para abrigar o Palácio dos Bispos, né, da Diocese de Olinda, e ele hoje abriga o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, e lá estão justamente imagens de santos decapitados e com as mãos cortadas, que são justamente imagens que foram encontradas nas escavações arqueológicas do Seminário de Olinda, um testemunho a tal da iconoclastia, a tal da verve anticatólica, né, desses soldados protestantes que invadiram Olinda. Um comentário breve aqui sobre uma coisa pitoresca, né, de Olinda. Eu acho que isso já está mudando, mas eu sei ainda há pouco tempo atrás, talvez ainda, com alguns guias e alguns cidadãos da cidade, você vai
possivelmente ouvir, que é esta casa que fica ali ao lado da igreja de São Pedro Apóstolo. Essa casa ela seria uma casa de Maurício de Nassau, né, na Praça João Alfredo ali. Bom, como foi dito, os holandeses destruíram Olinda. Essa é uma casa com arquitetura bem, obviamente, do século XIX, talvez até do começo do século XX. Essa casa jamais foi uma casa de Maurício de Nassau, mas é interessante o aspecto dela ali, dominante sobre a igreja e sobre a praça. Ela talvez tenha dado áreas de nobreza que vários outros casarões de Olinda tem também proporções semelhantes, mas ele é um casarão que tem uma característica muito rara, né, na arquitetura pernambucana, que são essa franja ao longo do telhado, que é um aspecto bem específico de influência francesa, tardia, tá? Na arquitetura do século XIX, começo do século XX. E talvez isso tenha gerado uma ideia um pouco aí de exotismo, talvez, nessa arquitetura, fazendo as pessoas pensarem que poderia ser aí a casa do Nassau. Bem, para finalizar o passeio em Olinda, eu queria chamar a atenção para esse itinerário, também de 1630, também da data da invasão, que foi feito por um capelão protestante, o predicante chamado Johann Bers, que descreve um pouco, ele faz um roteiro, ele faz um passeio, digamos assim, no sítio histórico de Olinda, no que hoje é o sítio histórico de Olinda, e ele vai encontrar vários pontos que a gente hoje pode justamente encontrar em Olinda, tá? Então, a maior parte da arquitetura civil de Olinda hoje, ela é fruto da reconstrução de Olinda depois da expulsão dos holandeses, né? Realmente, Olinda é uma cidade que tem muito mais arquitetura civil, uma parte das suas casas do final do século XVII, do começo do século XVIII e até do século XIX, do que até hoje há, na verdade, lotes que nunca foram reconstruídos, que estão lá baldios, porque foram casas que foram destruídas pelos holandeses aí em 1630. Mas esses marcos aqui, eles são marcos ainda bem identificáveis, né? Então, no extremo mais alto do monte acha-se o convento dos jesuítas, o seminário de Olinda, sendo o extremo norte um lugar formado nas encostas do mesmo monte. Para o lado sul, encontra o convento dos franciscanos, que tem um bonito pátio com uma bela fonte onde o povo vai buscar água para beber. Então, informações aí sobre história cotidiana, né? Antecipando as outras fontes de Olinda e o belíssimo pátio que existe até hoje no convento dos franciscanos. Descendo o monte, a partir do convento dos jesuítas, ele aparece novamente com a eminência, sobre a qual eleva-se a principal igreja paroquial do lugar, chamada Salvador, que é a Sé. A Casa da Câmara, né, que está no local que virou o museu de arte sacra, debaixo da qual acha-se o açougue, e acima dela a prisão, e uma grande parte da cidade sendo a eminência da plana igual. É bem interessante que ele fala que também existe ali uma bela e larga rua, ultimamente chamada Rua Nova, que foi a primeira rua da cidade. Hoje, toda aquela região ali da Praça dos Artesanatos e das Tapiocas, ela é uma pracinha, né, em frente ali à Caixa d'Água, ao Museu de Arte Sacra. Aquilo ali havia um casario também, e ali em cima era chamada Rua Nova, né, que era a rua principal da cidade. Estava a casa do governador, a casa de câmara de cadeia, a Sé e no extremo meridional, como ele continua, o hospital, que é a Misericórdia, né? Aí ele fala, desce o monte com tão áspero declive que quase não pode subir com grande esforço, e o trabalho nem o descer sem perigo de cair-se, apesar de ver-se adiante de si. Aqui ele está falando da ladeira da Misericórdia. Quem brinca carnaval sabe cantar a musiquinha para subir a ladeira da Misericórdia. Chegando-se em cima do vale, onde acha uma encruzilhada, que é os quatro cantos, na qual os mercadores se reúnem e costumam constituir a bolsa. Sobe-se logo de novo outra eminência, subindo aqui para a ribeira,
mas não em Pirara nem tão alto. E ali encontra-se outra igreja paroquial chamada de São Pedro. Essa era São Pedro Marte, que ficava onde hoje está a Praça Laura Nigro, e essa igreja ela foi demolida no século XX, tá? No começo do século XX. E ali em volta acha-se muitas belas casas e muitos armazéns, porque este é o extremo da praça onde o rio vindo do Recife, do qual ainda falaremos, chega e corre pela parte ocidental. Ele está falando que a partir dali você desce ali pelo que hoje a gente chama de ladeira da prefeitura, ou pelo que a gente chama de Rua Henrique Dias, e você alcança ali as margens do rio Beberibe, e o Varadouro. Então, como eu falei, havia um transporte fluvial, né, de barcaças e outros tipos de embarcações menores entre o Porto Recife e o Varadouro de Olinda. Bom, e ele continua descrevendo um pouco mais as casas, as qualidades, e ele menciona ainda isso aqui: os umbrais de todas as portas e janelas são de pedra dura e pesada, que são justamente os arenitos de Arrecife, né, que é tão utilizado ali na construção civil de Olinda, que você pode ir prestando atenção muitas vezes ainda, em portas de janelas, os umbrais ainda você vai encontrar ali umas conchinhas, né, elementos que mostram que são pedras de Arrecife. Então, isso aí só uma demonstração, né, de como a documentação da época ela pode elucidar algumas coisas sobre a Olinda portuguesa mesmo, informações que talvez a gente não encontre em documentação portuguesa, e ao mesmo tempo você pode pegar esse roteiro e se imaginar um soldado holandês chegando na Olinda em 1630. Só, por favor, não vá causar nenhum problema. Essa é a aula de hoje.